Agora no vídeo 2, galera, né, eu vou a continuação do vídeo, né? Esse meu parceiro de trabalho lá, ele me arrumou um remédio, né? Na época o remédio era fluoxetina, né? E eu não podia procurar uma ajuda profissional, porque senão eu seria reprovado no concurso, né? Eu era contratado e estava fazendo um processo para me efetivar, né? E eu ficava naquela sinuca de bico ali, pô, o que eu faço? Se eu procurar uma ajuda profissional, eu vou ficar registrado na minha pasta de saúde, eu vou ser reprovado no meu concurso, né? E se eu continuar sozinho, eu não vou aguentar. Mas aí a solução foi me automedicar, beleza? Só que eu vou falar aqui agora para vocês uma outra parte também que é muito séria e eu sei que aflige às vezes muitos homens que trabalham às vezes, que já sofreu isso, né? E eu falo aqui com muita sinceridade, com muito profissionalismo e sem vergonha alguma. O estresse, né, além de todas essas sequelas, além de todas as sequelas que eu tive, né, no meu físico, né, eu tive também problemas, como é que eu posso dizer assim, queda de libido, uma queda de libido muito grande, né, galera, uma queda de libido muito grande, porque a ansiedade, o estresse, né, tirava a minha libido, beleza? E na época, a minha atual esposa, a gente namorava, no auge do namoro, né, a minha namorada me procurava, né, e nada de ter ereção, né, nada de ter vontade de ter relações sexuais, beleza? E aquilo começou a interferir no meu relacionamento com a minha esposa. Ela às vezes começou a ter uma certa desconfiança, achando que às vezes eu estava tendo um relacionamento extraconjugal, né? E eu também não queria levar assuntos de trabalho para ela, né? Eu não queria contaminá-la com os assuntos do meu trabalho, porque eu não sabia também se ela iria entender, né? E eu guardava aquilo para mim, mas eu guardando aquilo para mim, acumulava a minha mente, né? Eu ficava estressado, eu não conseguia desabafar, porque aonde que eu morava eu não tinha amigos, eu não tinha parentes próximos, né? Eu não tinha com quem desabafar, era uma luta interna, né? E eu tive essa queda muito grande de libido. Com o remédio que eu consegui, né, através desse meu parceiro de trabalho que fazia faculdade de farmácia, no caso a fluoxetina, né, começou a me aliviar. O meu estresse diminuiu muito, né? Eu comecei a dormir melhor, comecei a ter mais paciência, ficar mais tranquilo, comecei a me recuperar. Só que eu não sabia, né, depois de um período tomando remédio, eu não sabia, a fluoxetina, ela tem o efeito colateral de diminuir a libido. Ela melhorou a minha mente, né, mas diminuiu a minha libido, né? Já era um problema que eu estava tendo antes de tomar a medicação por conta própria, né, galera? E isso intensificou ainda mais a minha falta de libido. Eu resolvi o problema do estresse que eu estava tendo, né, mas piorou a minha libido. E aí continuou aquele problema do meu relacionamento, aquela sequela, né, que eu estava tendo de libido. Né, às vezes gerava desconfiança e etc. E eu ficava sem saber o que fazer, beleza? Foi se passando o tempo, né? Foi se passando o tempo e aos pouquinhos eu comecei a melhorar. Mas como que eu comecei a melhorar, galera? Eu lembro muito bem que dentro do presídio, né, os agentes lá da minha equipe, eles costumavam se reunir em determinado local da unidade para poder tomar um café junto, né, para poder bater papo. E chegou uma época que a galera lá começou a praticar flexão e abdominal, né, por conta do teste físico do concurso, porque a maioria ali era contratado e também estava fazendo parte do processo do concurso para poder efetivar, né? E começaram a treinar flexão, começaram a treinar abdominal, né? Um ajudando o outro ali. E eu comecei a engrenar junto com eles, né?
praticando flexão abdominal, beleza? E a observação que eu tinha feito era o seguinte: desde a minha adolescência, eu praticava musculação, apesar de eu ser bem magro, né? Eu sempre gostei de praticar musculação, né? E depois que eu tinha entrado para o sistema prisional, eu não pratiquei mais, né? E musculação, para quem não sabe, é excelente para a saúde, né? Para sua taxa hormonal, né? Para sua saúde mental, em todos os aspectos, né? E o que foi que eu fiz? Voltei a malhar e comecei a suplementar a minha alimentação, né? Comprei um polivitamínico, eu lembro direitinho, era um polivitamínico da Neonutri, que chamava, se eu não me engano, Havok. Era uma caixa amarela que tinha um capacete espartano, né? E eram comprimidos que você tomava antes do treino e pós-treino, né? E eu lembro muito bem que quando eu comecei a tomar esse suplemento, eu dei aquele up, sabe? Aquele assim, boom, deu aquela explosão de ânimo. E a observação que eu fiz, a identificação, né, que eu consegui fazer, foi o seguinte: o estresse consome todos os nutrientes do seu corpo. Eu observei isso e identifiquei isso quando eu comecei a tomar esse suplemento. Eu vi que o meu corpo estava defasado de suplementação, de suplementos, de nutrientes, né? E eu falei, não posso parar mais de praticar atividade física, né? Eu tenho que comer bem, né, e tentar controlar aí a minha mente, né? Tentar arrumar uma válvula de escape, etc. Beleza? E aí que foi, continuei praticando atividade física, né? E foi aí que eu comecei a me recuperar, viu, galera? Foi aí que eu comecei a me recuperar, aos pouquinhos ali, devagar. E eu vou ser sincero com vocês, eu demorei uns 2 anos para me recuperar por completo, viu, galera? Uns 2 anos para me recuperar por completo. E o aprendizado com relação a tudo isso que eu sofri também demorou, beleza? Também demorou. Foi algo que, me desgastou, né? Foi gerando calos na minha vida, mas que me tornou mais rígido, me tornou mais forte com relação ao estresse, com relação às adversidades, às dificuldades que o ambiente de trabalho gera, né, na nossa vida. Eu comecei a aprender a lidar com tudo isso, beleza? Demorei para me curar e demorei para me tornar experiente e forte com relação a tudo isso, beleza? Foi mais ou menos aí uns 2 anos, tá bom, galera? Essa é a minha experiência que eu tenho, né, empírica para passar para vocês, né? Me recuperei, mas tudo isso também, toda essa sequela, toda essa consequência que eu tive foi inerente, foi por consequência de um ambiente de trabalho insalubre, né, com muito assédio moral e corrupto, beleza? Mas eu já logo adianto, as coisas mudaram, melhoraram muito, né? Hoje são muitos bons gestores, são muitos bons profissionais aí, diretores, né? E o assédio moral já, sim, se eliminou muito, né? Quase que não tem. E a corrupção também diminuiu muito, viu, galera? Existe, mas diminuiu muito. A qualidade e o perfil do policial penal que está entrando agora para a carreira melhorou muito. São pessoas mais inteligentes, mais sábias, né? E que têm um código de conduta mais ético, com mais moral e princípio de vida, beleza? Então não percam que eu vou fazer um vídeo 3, né, que tem relação com a saúde mental do servidor, que tem com relação à saúde mental do policial penal, beleza, galera? Então é isso aí, espero que vocês estejam gostando desses 2 vídeos, beleza? Espero que gostem dos próximos também, tá bom? Então é isso aí, fé, foco, força e resiliência. Valeu, galera, tchau, tchau.